Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu vou falar de um assunto aqui meio que polêmico, porque no passado a gente, desde criança, tinha muita responsabilidade. Eu, por exemplo, eu tinha 5 anos, eu já cuidava dos meus irmãozinhos menor para minha mãe trabalhar. Ela trabalhava longe, ela andava quilômetros para ir trabalhar na roça. Eu não quero que vocês achem que eu estou culpando minha mãe. Porque ela fez isso? Porque ela também recebeu isso. E a época era uma época assim de muito sofrimento. E ela não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Eu, por exemplo, meu filho vai fazer 36 anos. Eu não fiz isso com ele, eu não dei responsabilidade, ele é filho único. Foi uma criação totalmente diferente. Então, eu tinha aquela responsabilidade de cuidar dos meus irmãozinhos e eu fui tendo mais idade, com 10 anos, eu já era uma verdadeira dona de casa. E eu sei que um dia eu ainda acabei queimando a minha irmã. Imagine, a minha irmã tinha 8 meses, minha irmãzinha estava andando e eu estava passando café e ela foi pegar a chaleira de baixo, que já estava o café passado, e eu fui socorrer ela e eu soltei a chaleira de cima e queimou toda a menina. Imagine, eu carreguei esse trauma até agora, até esses tempos, é que eu fiz bastante curso e sempre eu trabalhava isso, porque eu via a cicatriz do rosto da minha irmã e ela sempre reclamava, né, queria tirar aquilo, não tinha dinheiro para fazer uma plástica e acabou fazendo aí pelo SUS da vida e acabou ficando mais feio, e até hoje ela usa franjinha. Ainda um dia uma moça veio falar para mim: nossa, a sua irmã fica estranha com aquela franjinha, não sei o que. Eu falei para a moça: você sabe por que ela usa aquela franjinha? Aquilo lá é um trauma. E eu sempre me vi por trás daquele trauma, porque na minha cabeça eu queimei aquela criança, eu fui a culpada. Então, mas eu pensei que não existisse ainda criança, porque agora os tempos é outro. Eu não sabia que tinha mãe ou pais que faça esse tipo de coisa com os filhos, né? E hoje eu vi o caso de uma garota com 10 anos, que a mãe dela fala estúpida com ela, e eu assim, sem querer, eu estava ouvindo ela falar com o padrinho dela, e eu fui, sabe, aí eu voltei, aquele meu tempo lá de trás, eu falei assim: não, eu não sabia que tem criança ainda que passa por isso. Talvez não passe trabalhando igual eu trabalhei, mas o jeito que a mãe trata, aquela estupidez. Então, seja mais... tenha mais afeto pelo seu filho, tenha mais carinho, fale para ele que você ama ele, abrace antes de ir na escola, porque se você não fala que ama seu filho, ele lá na rua, o primeiro que falar que ama ele tá lá junto, tá lá abandonando a vida de casa para ir atrás do traficante, sei lá, da prostituta que engana as meninas. E aí, quando vai chorar, aí o leite já derramou. Então, desde cedo, procure. Eu pensei que não existisse mais isso, mas infelizmente tem. Hoje, quando eu ouvi a história da garota, me comovi, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Talvez ele pode alcançar uma pessoa que não tenha afeto assim pelo seu filho, mas a sua vida seja corrida o quanto for, mas dê atenção, porque ele vai levar isso no coração dele, ele vai levar isso pro resto da vida dele. Eu trabalhei muito, eu tive uma vida assim no passado bem sofrida, e o meu filho era criança e eu ia fazendo serviço e ele falando o tempo todo, e eu ali dando atenção para ele, fazendo serviço e falando. Eu nunca deixei de dar atenção para ele. E hoje ele sabe que eu amo ele, que ele teve muito carinho meu, eu não deixei. E não passei para ele o que eu recebi, mesmo porque eu tinha mais condições que a minha mãe. E assim, você que tem condições de tratar bem o seu filho, porque hoje os tempos é outro. Hoje a gente tem vídeo no YouTube, olha, agora eu estou falando com você. Você está ouvindo a minha mensagem. Hoje a gente tem muita mensagem aí pra gente, de alerta aí, que talvez a gente seja até tocado pelo Espírito Santo para falar. Eu estou falando por quê? Porque eu ouvi a história de uma garota. E tem história muito pior que isso. Tem história de abandono. E eu sei que hoje essa mensagem chega para um monte de gente. Chega pra gente, porque quase todo mundo tem celular.
Então, por isso que o meu coração, eu me comovi e estou dando essa mensagem. Procure dar carinho para o seu filho. Procure mostrar a ele que você ama ele. Procure ensinar ele a pensar. Mostre para ele que a pobreza está dentro de nós. Porque Deus é um pai tão amoroso, mas tão bondoso, que eu não acredito. Tem pessoa que fala para mim, que Deus quer que ele seja pobre, que ele viva naquela vida. Gente, Deus não quer isso, é só você mudar a sua maneira de pensar. E Deus, ele é muito educado, ele não vai querer entrar forçado no seu coração. Ele não vai mudar, ele deu o livre-arbítrio, ele não vai mudar seu pensamento. Quem tem que mudar é você, porque ele deixou a terra para a gente governar. Então, como que ele vai se intrometer na sua vida? Você é que tem que mudar o rumo da sua vida. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Fiquem com Deus.